Olá, meu nome é Selma, sou professora do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia da UF e a gente hoje está aqui para falar um pouquinho a respeito da nova Lei de Acesso a Patrimônio Genético e a Conhecimento Tradicional Associado, a Lei 13.123. A Lei 13.123 é uma lei que vai dispor justamente sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e principalmente sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios. Essa lei é uma lei que revoga uma medida provisória 2186, de 2001. Essa lei entrou em vigor em novembro de 2015 e ela realmente trouxe para a gente benefícios em relação ao que a gente tinha na medida provisória. Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai falar rapidamente um breve histórico de como isso tudo surgiu, por que isso tudo surgiu. Essa Lei 13.123, ela veio hoje, recentemente, mas por conta de algo que a gente já sabe há muito tempo. O Brasil é um dos países mais megadiversos. O Brasil está entre aí os 17 países megadiversos, está no topo da lista, junto aí com o México, com a Colômbia, com a Venezuela. Isso não é novidade para ninguém. O Brasil ainda tem uma característica muito importante, que é um alto grau de endemismo, espécies que só ocorrem no território brasileiro. Então nós temos uma fauna muito rica, uma flora muito rica, uma diversidade de micro-organismos e tudo isso então integra um patrimônio genético muito grande. Então o Brasil, juntamente com outros países, possui então uma diversidade grande que precisa ser protegida. Não só a diversidade, mas também todo o conhecimento associado a essa diversidade. Quando a gente olha para trás, a gente já percebe que na nossa Constituição a gente tem o capítulo 6, que trata de meio ambiente, onde incumbe ao poder público justamente o quê? Preservar a diversidade, preservar a integridade do patrimônio genético. E não só relacionado a patrimônio genético. A Constituição Federal, no seu capítulo 3, na seção 2, que trata da cultura, também se reporta à questão do patrimônio cultural. O Brasil é um país muito diverso em termos de espécies, mas também muito diverso em termos culturais. Nós temos um pluralismo cultural muito grande. E nesse sentido, a gente também tem isso já descrito na nossa Constituição Federal. Mas se a gente olhar em relação a toda essa questão de diversidade, a gente pensa, e como é que a gente garante soberania sobre nossos recursos? A gente teve aqui no Brasil, a Eco 92, um evento que ocorreu no Rio de Janeiro, e a partir dele foi tirada então a Convenção da Diversidade Biológica. Essa Convenção da Diversidade Biológica, ela está alicerçada em 3 pilares básicos, que seria justamente a conservação da diversidade, a utilização sustentável da diversidade e a repartição justa e equitativa de benefícios. E a partir desse evento, o que se esperaria era justamente uma criação, uma revisão de legislação que tratasse, que versasse sobre o tema. O Brasil teve, ao longo do tempo, alguns projetos, o primeiro deles pela Marina Silva, na época senadora, e alguns projetos que tramitaram, mas que perduraram durante bastante tempo na Câmara dos Deputados. Isso começou mais ou menos em 98 e ficou aí até mais ou menos 2000 na Câmara dos Deputados. Em 2000, foi veiculado um acordo de cooperação técnica entre a Novartis e a Bioamazônia, onde a Novartis teria 10 anos de exclusividade na prospecção e comercialização de drogas e produtos provenientes de micro-organismos e plantas da Amazônia Legal. Se previa, inclusive, o envio de micro-organismos para fora do país, para estudos na Suíça. E isso caiu, então, como um boom na mídia e várias notícias foram veiculadas. A gente teve aí o Correio Brasiliense, por exemplo, o Jornal da Ciência, falando a respeito dessa cooperação técnica entre a Novartis e a Bioamazônia. Então, tudo isso fez acelerar a tramitação
dos projetos de lei que se encontravam ainda na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque muitos alegavam que era uma biopirataria assinada, uma biopirataria consentida, né? Então a gente deixa que eles levem para lá. O que eles teriam, o Brasil teria em termos de retorno seria algo num lapso temporal, então num determinado período de tempo teria algum retorno lucrativo quando tivesse a exploração de fato de um produto comercial obtido a partir da diversidade brasileira, mas depois isso não perduraria e a Novartis continuaria explorando indefinidamente o produto produzido. Enfim, então a gente teve isso como um marco na legislação brasileira justamente porque fez acelerar todo esse processo. Então, em 2001, a gente teve uma medida provisória com caráter de lei, que foi a medida provisória 2186. Ela foi regulamentada por 2 decretos e justamente essa medida provisória tinha exposto na lei o acesso ao componente do patrimônio genético, dispunha ainda essa lei sobre o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição justa e equitativa de benefícios, justamente aquilo que era preconizado pela Convenção da Diversidade Biológica. Nesse momento foi criado um conselho, que é o Conselho de Gestão de Patrimônio Genético, o CEGEM, que também está ativo até hoje. E quais foram os problemas que a MP trouxe, né? A MP tinha alguns conceitos confusos, tinha uma burocracia, né? Porque inicialmente todos os processos eram analisados pelo Conselho. O Conselho que se reúne normalmente em 2 dias, uma vez ao mês, e havia uma demora muito grande em relação à tramitação desses processos. Mais tarde, o CEGEM acabou credenciando outras instituições, como o CNPq, o IFAM, também para concessão de autorizações, mas inicialmente era basicamente o CEGEM. A grande demanda para um único conselho fazia com que a gente tivesse uma demora muito grande para a tramitação dos processos. A gente tinha baixos êxitos de repartição de benefícios, a gente tinha um grande desconhecimento da comunidade científica. Então, a comunidade científica não fazia ideia de que existia uma medida provisória. Além disso, como a gente tinha muitos conceitos confusos, isso fez com que, por várias vezes, dúvidas fossem sendo sinalizadas ao CEGEM e isso foi gerando inúmeras resoluções. Então, vários problemas aí a gente encontrou relacionados a essa medida provisória. Em 2010, a gente teve uma operação do IBAMA, que foi a operação chamada Operação Novos Rumos, aonde ela foi fiscalizar e, a partir disso, várias instituições de pesquisas, empresas foram notificadas, acusadas de uso indevido da biodiversidade por falta das autorizações. Isso também foi um outro problema, um grande escândalo, principalmente no meio acadêmico, porque vários pesquisadores tiveram multas ou tiveram sido notificados, né, por conta da utilização sem autorização devida. E na tentativa de regularização foi feita então uma resolução, a resolução 35, em abril de 2011, para que as pessoas, os pesquisadores, as instituições, as empresas se ajustassem. Não foi algo que foi muito bem sucedido, né, apesar de ter tido um esforço de inúmeras instituições de pesquisa nessa tentativa de regularização. O resultado disso foi o abandono de projetos, a troca de espécies nativas por espécies exóticas. Era muito comum a gente escutar pesquisadores comentando se o problema era trabalhar com espécie nativa, então queriam trabalhar com as espécies exóticas e fugir então dessa medida provisória. Além disso, mudança de linhas de pesquisa, esse foi um outro problema. Então, em termos de ciência e tecnologia do país, isso estava sendo um grande problema, justamente porque os pesquisadores passavam então a não mais querer utilizar a flora nativa ou mesmo continuar com as suas linhas de pesquisa. E foi aí então que, depois de vários anos, né, foi uma longa jornada aí, a gente teve então a lei, né, que é a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que passou a vigorar em dezembro de 2015. O decreto que regulamenta a lei saiu um pouco depois, em 2016, e tanto o decreto quanto a lei, eles previam então não mais as autorizações através do CNPq, o IFAM, o IBAMA, enfim, mas tudo por um sistema de cadastramento
seria chamado então CIGEM, vinculado diretamente ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Esse sistema eletrônico, ele acabou só sendo liberado de fato em novembro do ano passado, em novembro de 2017. Então a gente tem a lei em 2015, o decreto em 2016 e a gente só tem um sistema de cadastramento liberado a partir de novembro de 2017. Isso fez com que nós tivéssemos aí um vácuo jurídico. Nós tínhamos uma legislação, mas nós não tínhamos como cumprir a legislação nesse tempo. Por isso, inclusive, a gente teve um esforço grande, principalmente de instituições como a Fiocruz, na tentativa de incluir no decreto alguns tópicos como a questão das pesquisas desenvolvidas desde o lançamento da lei até a disponibilidade do sistema de cadastro de fato. Tá? Então, a gente teve a portaria, CEGEM número 1, que mostra justamente a data de disponibilização do CEGEM, então que só realmente iniciou a partir do dia 6 de novembro do ano passado. E que mudanças a gente tem? A gente teve várias mudanças. Algumas são marcantes em relação à medida provisória. Nessa lei a gente tem novos conceitos sendo introduzidos, conceitos mais claros, justamente para evitar uma dificuldade de entendimento, Então, não serem dúbios, por exemplo, não causarem confusões de entendimento. Então, a gente teve novos conceitos que estão mais claros. Então, novamente, o CNPq, o IPHAN e o IBAMA agora param de emitir autorizações, tudo será feito através de um sistema online, o CIGEM. Foi feita a criação de um fundo, que é o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios. Nesse fundo, a gente teria, então, todos os valores que foram divididos com a União, então seriam destinadas a esse fundo, bem como multas possivelmente aplicadas também iriam para esse fundo. Além disso, algumas alterações relacionadas à repartição de benefícios, uma nova composição do Conselho também nessa nova lei. Então a gente tem aí alguns pontos importantes, de mudanças que foram marcantes em relação à medida provisória. Em relação ao Conselho, como a gente falou, teve uma mudança. O Conselho ele tem um caráter normativo, deliberativo, consultivo e recursal. Esse Conselho, atualmente, ele está sendo formado, tem uma composição de 55% de órgãos públicos e entidades da administração pública, então entram as representações dos ministérios, por exemplo, e 45% da sociedade civil. E nessa sociedade civil, a gente se encontra, então, representado, o setor acadêmico está representado principalmente pela Academia Brasileira de Ciências, pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também pela Sociedade de Antropologia. Então, essas são as instâncias que representam o meio acadêmico. Tá? E o que então seria essa Lei 13.123? Qual o escopo da lei? A lei ela vai dispor sobre pesquisas, desenvolvimento tecnológico e exploração econômica de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. E dentro da parte de exploração econômica é nessa etapa, então, que há necessidade de repartição de benefícios. Então, a gente não precisa, por exemplo, ter repartição de benefícios em projetos de pesquisa, tá? Somente quando da exploração econômica. E o que é o patrimônio genético? Às vezes as pessoas acham que não trabalham com patrimônio genético, acham que o patrimônio genético é basicamente trabalhar com genética. Se eu não faço genética, eu não trabalho com patrimônio genético. Mas, na verdade, não é isso. A definição de patrimônio genético ela vai muito além. O que seria o patrimônio genético? Então, a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas, incluindo substâncias provenientes do metabolismo desses seres. Então, por exemplo, se você trabalha com uma proteína, você está trabalhando com acesso a patrimônio genético. Então, não é somente as pessoas que trabalham com genética, essa é uma ideia equivocada. Tá? Pela Lei 13.123, algumas áreas que estavam fora pela medida provisória agora fazem parte do escopo, como, por exemplo, epidemiologia molecular, ecologia molecular, filogenia, estudos de filogenia, porque antes, pela medida provisória, esse tipo de estudo estava fora do escopo da lei, agora passa a fazer parte, estar integrado a ela. Além disso, o uso de informações de sequências gênicas, que depois são disponibilizadas no domínio público, como o GenBank. Então, isso tudo faz parte do escopo da nova lei.
Além disso, essa lei dispõe também sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento que versam sobre acesso ao conhecimento tradicional associado aos nossos recursos vegetais, animais, aos nossos recursos naturais. E essa pesquisa, então, em desenvolvimento tecnológico, ela vai ser qualquer tipo de pesquisa que envolva um conhecimento que possa agregar valor ao produto ou que facilite o acesso ao patrimônio genético. E uma novidade em relação à medida provisória é que, mesmo que a gente tenha esse conhecimento tradicional obtido de fontes secundárias, né, como, por exemplo, feiras, publicações, isso também faz parte agora do escopo da nova lei. Uma questão importante que a gente precisa diferenciar quando a gente fala, então, em acesso ao patrimônio genético é diferenciá-lo da coleta. Coleta é uma coisa, acesso é outra. Eu posso coletar uma determinada planta, por exemplo, e não fazer acesso. Então, por exemplo, se eu estudo somente a questão morfológica da planta, eu não tenho acesso ao metabolismo, eu não fiz acesso ao patrimônio genético. Então, uma coisa que precisa ficar clara é justamente essa diferença. E a coleta, a autorização é fornecida por instituições diferentes de quem fornece a autorização de acesso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coleta, é uma região federal, uma área federal, eu vou pedir uma autorização ao Cisbio. Se for uma área municipal, eu peço autorização à prefeitura. Mas se eu faço acesso, é sempre ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Então, essa diferença precisa ficar clara para que as pessoas não achem que porque tem uma autorização de coleta, não precisam também, né, da autorização de acesso. Em relação ainda ao conhecimento tradicional associado, uma novidade também dessa lei é a diferença entre conhecimento tradicional de origem identificável ou de origem não identificável, né? Então, isso vai depender se você consegue vincular, né, a origem a pelo menos uma população indígena ou comunidade tradicional ou um agricultor tradicional. Então, se o conhecimento tradicional você consegue atrelar ele a uma determinada comunidade, ele é de origem identificável. Quando é um conhecimento que você não consegue, então, associar ou vincular a uma comunidade, ele é tratado como conhecimento de origem não identificável. Então, isso é uma novidade aí dessa Lei 13.123. A Lei 13.123 dispõe ainda sobre a exploração de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo, né, do acesso a conhecimento tradicional ou acesso a patrimônio genético. E ela dispõe ainda sobre a remessa de material para o exterior, tá? Então, isso é uma questão importante, principalmente para o meio acadêmico, onde nós temos muitas vezes remessas de material para fazer testes ou remessa de material para alunos que fazem doutorado sanduíche ou mesmo professores que fazem pós-doc. Então, essa lei também dispõe sobre remessa de material para o exterior. E pela nova lei, o que a gente trata como patrimônio genético? Não só as espécies nativas, mas também as espécies domesticadas, as variedades tradicionais, as raças tradicionais localmente adaptadas ou raças crioulas e as espécies que foram introduzidas no território nacional e que hoje já desenvolvem população espontânea. Está bem definido na nova lei e não só mais dispõe sobre as espécies nativas, mas espécies domesticadas, espécies introduzidas com populações espontâneas também estão agora no escopo da nova lei. Tá? Além disso, dispõe sobre os micro-organismos, né? Então, se o micro-organismo ele foi isolado em território nacional, plataforma continental, zona econômica exclusiva, também faz parte do nosso patrimônio genético. Essa lei ela só não vai se aplicar ao patrimônio genético humano, né? Então, se eu trabalho com os seres humanos, eu não vou ter esse tipo de pesquisa associado ao escopo da Lei 13.123.